La paix du Seigneur Jésus-Christ à vous tous, mes frères et sœurs. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e irmãs. Nous sommes très contents et très heureux Nós estamos muito contentes e felizes d'être ici. de estar aqui. Parce que c'est dimanche. mes Porque frères et é sœurs. domingo, meus irmãos. Le dimanche, E o domingo c'est le jour du Seigneur. é o dia do Senhor. Nous nous préparons à la Nós veille nos preparamos adiantadamente pour être dans la présence para de notre Seigneur. estarmos na presença do nosso Senhor. Et en ce moment E même, neste mesmo momento, vous êtes chez vous, vocês estão em suas casas, connectés dans conectados ces réseaux sociaux. nesta rede social. Nous sommes ici à la maison, Nós estamos aqui em casa, nós, connectés também conectados, pour faire cette direct. para nós fazermos essa live. Ensemble avec vous, Junto com vocês. nous allons partager Nós vamos dividir ensemble junto la parole du Seigneur. a palavra do Senhor. Amen. Amém? Vous êtes nos invités. Vocês são os nossos convidados. Soyez le bienvenu, mes frères et sœurs. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Où que tu sois en ce moment, Aonde você estiver neste la momento, parole de Dieu, a palavra de Deus, il va arriver jusqu'à ela toi. vai chegar até a ti. Amen. Amém? Alors, je vous invite à prier en ce moment ensemble Então eu avec quero moi. convidá-los para orarmos Pour juntos. commencer cette culte, Para iniciarmos esse nous culto. allons déposer ce moment Nós vamos entregar este momento dans la présence de notre Seigneur na presença do nosso Senhor, Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém? Prions ensemble. Ore avec moi. junto conosco. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus-Christ nome do teu bien-aimé, Filho Jesus Cristo muito je te amado, rends grâce. nós te Je te agradecemos, remercie, mon Dieu, nós te agradecemos pour tout ce que tu as por fait tudo, Senhor, que dans fizeste notre vie, em Seigneur, nossas vidas. durant cette semaine Durante essa semana qui est terminée. que se findou. Et aujourd'hui, nous E commençons hoje é o início cette semaine. dessa semana. Je dépose toutes E eu choses entrego todas as coisas entre tes mains. entre tuas La mãos. vie de mes A frères, vida dos meus de mes irmãos, a sœurs, vida de minhas mes irmãs, amis, a vida de meus amigos, entre tes mains. entre tuas Au nom mãos, de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Dieu Père, Deus Pai, prends le contrôle toma a direção, o de controle cette culte deste culto entre tes mains, entre Seigneur. tuas mãos, Je Senhor. dépose, Eu Seigneur, entrego, la Senhor, vie de toute a vida personne. de todas Au nom as de pessoas, Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Sois parmi nous, Seigneur. Esteja no meio de nós, Dirige-nos, Senhor. Senhor. Dirige-nos, Senhor. Parle avec nous. Fale conosco À travers ta parole. através de tua Au palavra. nom de Jésus. No nome de Et Jesus. s'il y a un mal E se existe ou algum une mal, douleur alguma dor dans la vie d'une na personne, vida de uma pessoa, retire au nom de tire Jésus. agora no nome Ne de Jesus. laisse rien, mon Dieu, Não deixe que nada, meu perturbe Deus, cette venha personne. perturbar essa Ne laisse pessoa. rien, Não mon deixe Dieu, que nada, meu empêche Deus, cette personne impeça que essa d'être pessoa dans ta de présence estar aujourd'hui. diante de tua presença Et au hoje. nom de Mas Jésus-Christ, no Seigneur, nome de Jesus Cristo, retire toute venha douleur, tirar toda a dor, toute infirmité, toda a enfermidade, toute chose, todas as tout coisas, esprit todo contraire à ton espírito esprit. contrário ao teu Au espírito, nom de no Jésus. nome de Jesus, Et à travers ta e parole, através de tua palavra, sauve des vies, salva a vida, transforme des vies, transforma a vida, guéris, Seigneur, cura, Senhor, ceux qui ont besoin de esses que guérison. necessitam da Au cura, nom de no Jésus, nome de Jesus, relève ceux qui ont par levanta terre. aqueles que estão Au caídos, nom de no Jésus, nome de je Jesus. te remercie Eu quero te agradecer, pour ce Pai, moment por este que momento nous allons que passer nós vamos à passar travers, Seigneur, através ta présence. de tua presença. Amen. Amém. Amen. Amém. La paix du Seigneur à A tous paz do Senhor a qui todos viennent de se connecter. que terminaram de se Nous conectar. sommes ensemble, Estamos juntos, pas physiquement, não fisicamente, mais dans le même esprit. mas no mesmo Espírito. L'Esprit de Dieu O Espírito de Deus qui est en moi, que está em il mim, est aussi ele também en vous está aussi. em você também. Sa présence est là chez A nous. sua presença está aqui na Sa minha présence est casa aussi chez vous. e ela está na sua casa. Amen, mes frères. et Amém, sœurs. meus irmãos. Nous allons adorer Nós l'Éternel vamos adorar ao Senhor avec des louanges, com louvores,
Amen. Amém. Glorifiez Dieu Glorifique a à Deus travers vos paroles. pelas suas Dites palavras. gloire à Dieu. Diga glória a Si vous Deus. connaissez les chansons, Se você conhece os louvores, chantez avec nous. cante junto Nous conosco. sommes là Nós estamos pour aqui rendre un culte à para Dieu render culto a Deus et chercher sa e face. buscar a sua face. Au nom de No nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Amen. Amém. Le groupe de louanges Grupo de qui louvores va nous guider en que ce vai moment. nos guiar neste momento. Je suis à toi, je suis à toi, Glória a Deus, aleluia. je sais bien vivre.
Seigneur. Do Senhor, aleluia. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. T'aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je regarde à la croix, alléluia. Je regarde à Jésus seul, son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, Seigneur. Ma confiance est en son nom. Alléluia, confiance dans sa parole, à sa grâce, il m'a franchi, dans sa grâce, il me remplit, sa grâce me remplit. J'attends d'aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est dans sa parole. Alléluia. Jésus est ce toi en ce moment. Il est auprès de toi. Alléluia. Glorifions le nom de l'Éternel. Car il est le chemin. Il m'a libéré pour la gloire de son Saint-Nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé. Il m'a libéré pour la gloire de son Saint-Nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. J'attends d'aimer le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Glorifions le nom de l'Éternel, car il est bon. Alléluia. Il est bon pour nous. Ele é bom. Tout ce pra qu'il nós. fait Tudo que ele dans faz notre vie est bon. Alléluia. é bom na nossa Glorifions le Seigneur aujourd'hui, mes Glória a frères et sœurs. Jesus. Notre confiance, il est en Jésus-Christ. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia, Jésus. Tu és para nós. Alléluia.
célébrons le Seigneur en ce moment avec des chansons, des louanges. Glória a Dieu, aleluia. Alléluia. Aleluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Glória a Deus, Que aleluia. je diminue Que eu possa diminuir. et que lui apparaisse. Que ele apareça. Alléluia, Glória a Jésus. Deus, aleluia. Alléluia. Aleluia, Senhor. Ma confiance A minha confiança est dans le ela Seigneur. está no Senhor. Ma A confiance minha confiança est dans sa está parole. na sua palavra. Alléluia. Aleluia. Jésus a dit, Jesus, ele disse mon juste que o meu justo vivra par la foi. viverá pela fé. Oui, mes frères et Sim, sœurs. meus irmãos. Nous vivons par la Nós foi vivemos pela fé. et non pas parce E que nous não voyons, pelaquilo que vimos. mais nous croyons Nós cremos que le Dieu que o Deus qui nous a promis, que nos il est prometeu, là auprès de ele nous. está próximo a Nous nós. croyons E nós cremos que le que Dieu o Deus qui nous a appelés que nos chamou à la liberté a est liberdade, auprès de nous. ele está ao nosso Nous lado. croyons Nós que cremos celui que aquele qui nous que fortifie, nos fortifica, il est auprès de nous. ele está ao nosso lado. Alléluia. Aleluia. Nous sommes debout Nós estamos de pé, grâce graças parce que le Seigneur a Deus, porque o Senhor renouvelle renova notre a force nossa força chaque matin. todas as manhãs. Et nous E continuons nós à continuamos marcher a andar par la foi pela fé en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Même si tu ne voyais pas encore Ainda que você não veja ainda ce que tu o demandes, que tu está pedindo, même si tu as prié ainda que você orou des heures horas, et des heures, horas e de horas, jours dias et de dias, jours, e dias, des années anos, et des années, e anos, mais tu ne vois pas mas encore vocês ainda não les viram résultats. o resultado. Ne désistez Não pas. desista. C'est lui qui t'a appelé Aquele que te à chamou la liberté à et liberdade, ele fidèle é fiel à sa à parole. sua palavra. Dieu, Deus, il est ele fidèle é fiel à sa à parole. sua palavra. Non à un homme, Não a homem, mais à sa parole. mas a sua Et palavra. si tu déposes E se você ta depositar confiance a tua confiança dans sa parole, em sua tu palavra, seras béni. você será Tu abençoado. seras béni. Você será Au abençoado. nom de No Jésus. nome de Jesus. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous avons un Dieu nós temos Deus qui est capable, que qui ele é capaz, est puissant, que ele é poderoso, qui est que au-dessus está acima de tous les de noms. todos os nomes. Alors, Então, ne reculez pas. não volte atrás. La guerre est A là. guerra ela está aí. Le chemin est O long. caminho é longo. Mais nous avons Mas nós temos celui qui combat aquele que combate à notre place. em nosso lugar. Est E Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Il a dit Ele fala qu'il ouvrira que ele abrirá le chemin o caminho avec un feu com fogo dévorant. devorador. Avec un feu Com fogo dévorant. Et devorador. toi, E tu você vas passer. vai passar. Et rien E nada ne t'arrivera. vai te acontecer. 1000 tombera 1000 dans cairão ton côté ao teu lado. et 10 E 000 10.000 dans ta na droite. tua Tu direita. ne seras pas atteint. Você não será De atingido. tes yeux, Com os teus olhos, tu verras você verá la a rétribution retribuição de méchants. dos maus. Mais cela Mas isso ne te touchera pas. não te acontecerá. Amen. Amém? Garde confiance. Guarde a confiança. Garde confiance Guarde a à confiança ton no Dieu seu Deus qui t'a promis que te prometeu la liberté a liberdade en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Amen. Amém? Mes frères et sœurs, Irmãos e nous irmãs, sommes ici nós estamos aqui pour adorer le para Seigneur, adorar ao pour Senhor, lui rendre un culte para lhe render culto et chercher sa e face. procurar a sua face. Amen. Amém? Ouvris ta Bible. Abram sua Bíblia. Je t'invite en ce Eu moment quero convidá-lo d'ouvrir ta Bible a abrir sua Bíblia selon l'évangile de Luc, no Evangelho de Lucas, le chapitre 7, capítulo 7, du verset 1er do verso 1 jusqu'au 10. até o 10. Je répète, Eu repito, l'évangile de Luc, Evangelho de le Lucas, chapitre 7, capítulo 7, du verset 1 à 10. de 1 ao 10. La parole du Seigneur. A palavra do Senhor. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, Jésus a dit comme ça, Jesus ele fala que assim, l'homme ne vivra pas seulement de pain,
que o homem não viveria só de mais de pão, toute parole mas de toda a palavra qui sort que sai de la bouche da boca du Seigneur. do Senhor. Amen. Amém? La Bible A Bíblia est notre alimentation. é nosso Ce alimento, qui nous alimente, aquilo que nos ce alimenta, qui nous relève aquilo que nos levanta. quand nous n'avons plus de force. Quando não temos mais Celui qui força, nous guide aquele que nos guia dans le bon chemin. no bom caminho. Amen. Amém? Lisons ensemble Lemos juntos la lecture officielle de a cette culte. leitura oficial desse culto. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Após de concluir todo o discurso diante do povo que o escutava, Jésus entra dans Capernaum. Jesus entrou em Cafarnaum. Un centenier avait un serviteur qu'il était très attaché O centurião tinha um servo que era muito estimado et qui se trouvait malade, e que estava doente, sur le point de mourir. a ponto de morrer. Ayant entendu parler de Jésus, Ao ouvir falar de Jesus, il lui envoya quelques anciens des Juifs ele enviou os anciãos dos judeus pour le prier de venir guérir son serviteur. para rogar-lhe que viesse curar o seu servo. Il arriva auprès de Jésus E quando eles chegaram junto a Jesus, et il adressa d'instantes supplications, e rogando-lhe muito, disant: dizendo: il mérite que tu lui accordes cela, ele merece que lhe concedas isso, car il aime notre nation, porque ele ama a nossa nação et c'est lui qui a bâti notre synagogue. e ele mesmo que edificou a nossa sinagoga. Jésus était allé avec eux, E Jesus foi com eles n'était guère éloigné de la maison, já estava perto da casa, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: quando o centurião enviou amigos para lhe dizer: Seigneur, Senhor, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres dans mon toit. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. É por isso que nem me julguei digno de ir pessoalmente diante de ti. Mais dis un mot, Mas dize uma palavra, et mon serviteur e o meu criado sera guéri. será sarado. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Pois eu que sou submetido a superiores, j'ai des soldats sous mes ordres. eu tenho soldados sob o meu poder. Et je dis à l'un: E eu digo a um, va, vai, et il va. e ele vai. À l'autre, E viens, a outro vem, et il vient. e ele vem. Et à mon serviteur, E ao meu servo, fais cela, faz istos, et il le fait. e ele o faz. Lorsque Jésus entendit ces paroles, E logo que Jesus, ouvindo estas palavras, il admira les centeniers ele admirou o centurião. et se tourna vers la foule qui le suivait. E ele olhou para a multidão que o seguia Il dit: e disse-lhe: je vous le dis, digo-vos, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. nem Israel tem achado tanta fé. De retour à la maison, E voltando para casa, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. as pessoas que foram enviadas pelo centurião encontraram o servo curado. Amen. Amém? Prions pour la parole. Oremos por essa palavra. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer, meu pour ta Deus, parole, Seigneur, pela tua palavra, pour tout ce que tu fais por tudo que fazes dans notre vie, em nossas vidas, ce que tu viens de faire, aquilo que Seigneur, acabaste de fazer dans notre vie, em Seigneur. nossas vidas Merci também. pour ta parole. Nós te agradecemos pela Au tua nom palavra. de Jésus, No nome de Jesus. parle avec nous, mon Fale Dieu, conosco à travers ta através parole, de tua palavra. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, cette parole esta palavra est une parole de é uma foi. palavra de fé. C'est une parole avec É certitude. uma palavra de certeza. Nous avons la foi. Nós temos fé. Tout le monde a la foi. Todos têm fé. Chrétiens Crentes ou
non chrétiens. ou não crentes. Chaque être humain Cada ser humano, a la foi ele tem uma fé à quelque chose. em alguma coisa. Il a sa confiance E ele tem a sua confiança sur quelque chose. em algo. Soit il a la confiance en Dieu, Ou ele tem confiança em sa Deus, foi est en Dieu, a sua fé está em Deus. ou sa confiance est dans la force de ses bras. Então ele tem confiança na força de Ou Deus. sa force est posée Ou ele pôs a sua força sur son compte en banque. na sua conta bancária. Mais toute personne Mas toda a pessoa, la foi à quelque chose. ela tem uma fé sobre Soit algo. il a la foi dans le maraboutage, Ou ele tem fé na macumba, ou au Seigneur Jésus. ou então em Jesus. Alors la Bible nous parle de cet centenier, Então a Bíblia nos fala desse centurião, qui est un officier romain, que era oficial romano, qui a des supérieurs au-dessus de que lui. tinha superiores sobre ele. Comme lui aussi, Como ele também, il a des soldats. ele tinha soldados À son tour aussi de donner des ordres. que ele dava ordem também. Alors ce qui s'est passé avec cet centenier Então, o que aconteceu com esse est centurião très important pour notre foi chrétienne. é muito importante para a nossa fé cristã. La Bible nous dit A Bíblia nos fala qu'il a entendu parler de Jésus. ele tinha escutado falar de Jesus. Il a entendu Ele escutou parler de Jésus. falar de Jesus. Mais qu'est-ce qu'il a entendu parler de Jésus? Mas o que foi que ele escutou falar de À Jesus? tel point Que a tal ponto pour qu'il envoie des que anciens ele envia pour anciões demander à Jésus para pedir a Jesus de guérir son de serviteur. curar o seu servo. Il devait entendre parler de Jésus. Ele devia ter escutado falar de Que Jésus guérit de que malades. Jesus curava enfermos. Que Jésus ressuscite des morts. Jesus ressuscitava mortos. Que Jésus donne la Que vie. Jesus dá a vida. Alors cet homme, Então aquele quand homem, il a entendu parler de Jésus, quando ele escutou falar de que Jesus, Jésus passe par là, que Jesus estava passando naquele local, il se dit comme ça, ele se perguntou: voilà aí está le jour o dia de ma victoire. da minha vitória. Car aujourd'hui, Hoje, mon serviteur o meu servo va être guéri. vai ser curado. Ça, c'est la foi. Isso é a fé. Ça, c'est la foi en Isso action. é uma fé em ação. Cet homme a eu la foi Aquele homem, ele teve uma fé en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Ce n'est pas en n'importe Não qui. foi em não importa quem. Tout le monde a la foi. Mas todos têm fé. Mais tout dépendait Mas tudo depende en qui tu as la foi. em que você tem En sua qui fé. tu as déposé ta Em confiance. quem você depositou a sua confiança. Cet homme, Aquele cet homem, officier romain, aquele oficial romano, il avait la foi en ele Jésus-Christ. tinha a fé em Jesus. Il avait la Ele certitude tinha a certeza que Jésus que Jesus va guérir ia curar son serviteur. o seu servo. Alors il a pris l'attitude. Então ele tomou uma atitude. Il a envoyé Ele enviou quelques anciens. alguns anciões. Mais ce qui est très important, Mas o que é mais importante cet homme va se é juger que aquele homem foi se julgar a ele mesmo indigne indigno de se présenter de se en apresentar personne devant Jésus. pessoalmente diante de Jesus. Parce qu'il sait qu'il est un pécheur. Ele sabia que ele era um pecador. Alors il s'est dit, Então ele se je ne suis pas digne eu não sou digno de se présenter devant de me le apresentar Seigneur des Seigneurs. diante do Senhor dos Senhores. Alors il a envoyé les Então anciens ele enviou anciões pour aller vers Jésus. para ir em direção a Jesus. Mais Jésus Mas Jesus, était sur le point ele estava ao ponto d'y aller chez lui de ir até pour rencontrer le malade. a casa dele para encontrar o Et cet homme va envoyer un message encore à Então Jésus aquele homem envia novamente uma nova pour mensagem dire à Jésus encore, para dizer a Jesus: Seigneur, Senhor, je ne suis pas eu digne não sou digno que tu rentres que dans mon tu toit, entres na minha casa. mais dis simplement Mas un diga mot. somente uma palavra. Quelle foi, Mas que fé, quelle attitude, que atitude, quelle que certitude. certeza. Nous devons agir. Nós temos que agir. Nous devons avoir une foi Nós temos agissante que ter uma fé que avec age. attitude Uma fé com atitude. en disant,
dizendo que le Seigneur Jésus, que o Senhor il est Jesus, au-dessus. ele está acima Et tout ce qui m'arrive e tudo que me acontece n'est impossible não é impossível au Seigneur Jésus. ao Senhor Jesus. Peut-être tu es malade. Talvez você está doente La maladie e a doença qui t'afflige, que está te qui te afligindo, rend que esclave está te tornando escravo depuis des années, há muitos anos. n'est pas plus fort Ela não é mais que forte celui qui que t'a aquele racheté. que te comprou. Alléluia. Aleluia. Jésus est allé à la croix. Jesus, ele foi até a cruz Il t'a e acheté. ele te comprou. Il m'a acheté Ele me comprou d'un grand prix. de grande preço. Et que le péché nous avait déjà condamnés à la mort. E olha que o pecado já tinha nos condenado Mais à à morte. travers sa mort dans la croix de Mas, Calvaire, através da morte de Jesus na cruz do nous Calvário, avons nós l'opportunité temos a de oportunidade revivre. de reviver. Et non en nous-mêmes, Mas não em nós mais mesmos, en mas Jésus-Christ, em Jesus qui Cristo, est le chemin, que é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Et tous ceux qui croient E todos aqueles que dans creem ce nom de Jésus, no nome de Jesus qui posent sa e confiance que depositarem a sua en confiança em Jésus-Christ, Jesus Cristo faites une confiance aveugle e fazer uma confiança cega au Seigneur Jésus, no Senhor Jesus, recevoir receberá la récompense a recompensa de la foi. da fé. Notre foi, A nossa fé, en vérité, na verdade, notre vie, as nossas en vidas tant que chrétiens, como crentes, comment notre vie ici sur la terre va définir? como nossa vida aqui na terra se define? Il va définir Se definirá par notre foi pela nossa fé et l'attitude e suas atitudes que nous mettons en que pratique colocamos em prática envers le Seigneur. em direção ao Cet Senhor. centenier, Esse centurião, il avait la foi, ele tinha uma fé, il croit, ele cria, la certitude ele tinha certeza que Jésus que Jesus n'avait pas besoin não precisava de venir de personnellement vir pessoalmente voir son ver serviteur o seu servo pour qu'il puisse être para que guéri. ele possa ser curado. Mais il voulait seulement Mas ele queria somente que Jésus dise un que mot, Jesus dissesse un uma palavra, simple mot, uma simples palavra, comme soyez guéris, como, seja que curado, ton serviteur soit que guéri. teu servo seja Il curado. avait la foi Ele tinha uma que fé si Jésus que prononçait se un mot, Jesus pronunciasse son uma palavra, serviteur allait être o guéri. seu servo ia ser curado. Quelle foi! Que fé! À tel point que Jésus va dire De ao tal ponto que Jesus que en disse, tout Israël, em todo Israel il n'a jamais vu un telle foi. nunca houve uma tal fé, Parce que cet homme porque aquele était homem, sûr de lui. ele tinha certeza, Parce qu'il savait ele tinha que lui, ele comme sabia officier, que ele como oficial, il recevait des ordres. ele recebia ordem Et il obéit e ele obedecia aux ordres de son às supérieur. ordens dos seus De superiores. la même E manière dessa mesma que lui maneira, aussi, ele também il a des ele soldats. tinha soldados. Quand il dit à un va, Quando ele dizia vai, il va. ele ia, Parce qu'il obéit. porque ele obedecia. Quand il dit à l'autre Quando viens, ele dizia ao outro vem, il vient. ele vinha, Parce qu'il obéit. porque ele Alors il a dit Jésus, Então ele disse, qui est le Seigneur des Seigneurs, Jesus que é o Senhor do qui Senhor, est puissant, que é poderoso, s'il donne un ordre, se ele der uma ordem, cet ordre essa ordem va être appliqué. vai ser Se Jesus a dit, executada. Se Jesus disse, Soyez guéris, seja curado, il va être guéri. ele será curado. Si Jésus dit, Se Jesus disse, maladie, doença, sors de ce corps, sai deste corpo, la maladie va a sortir. doença vai sair, Parce que Jésus, porque Jesus, il est puissant. ele é La parole du a Seigneur palavra do Senhor, est puissante. ela tem poder. Alors, mes frères, Então, irmãos, mes sœurs, irmãs, nous devons nós devemos agir notre foi agir a nossa en fé attitude. com atitude. Ma foi A minha fé va me sauver vai me salvar seulement somente si je le mets en se eu attitude. colocá-la em atitude. Ma foi A minha fé, va m'aider ela vai me à ajudar être debout a ficar de pé si j'agis par la foi. somente se
eu agir. Je vais être guéri Eu quero ser curado seulement somente si j'agis par la se eu foi. agir pela Si fé. je prends Se l'attitude eu tomar a atitude en Jésus-Christ. em Jesus Cristo, Tout dépendait tudo depende en qui j'ai la foi, em quem en eu tenho quoi fé. j'ai la foi Em quem eu et tenho en fé. qui je dépose ma E em confiance. quem eu deposito Si ma confiance est dans le Seigneur Jésus, Se a minha confiança está em Jesus, alors je suis déjà plus que então vainqueur. eu sou mais que vencedor. Si je marche par la foi en Se Christ eu ando Jésus, pela fé em Jesus Cristo, je suis déjà guéri. eu já estou curado. Je suis déjà Já vainqueur. sou vencedor. Le centenier, O centurião, il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin, ele Seigneur, falou, Jesus não precisa de venir dans ma de maison, vir até a minha parce casa, que je ne suis pas digne. porque eu não sou digno. Mais dis une simple Mas parole diz uma palavra, pour que mon para serviteur que o meu servo puisse être guéri. possa ser curado. Tu entends la parole de Dieu, Você escuta a palavra de Deus. agis à travers la parole de Dieu. Então, haja segundo a palavra. Peut-être tu as une famille détruite, Talvez você tenha uma família destruída. tu pleures, E você chora. tu cherches à E l'aide você procura ajuda. partout, Em todo lugar. mais tu as oublié Mas você esqueceu que celui qui te donne que la aquele vie, que te deu a vida, que celui qui te aquele renouvelle que te renova chaque matin, todas as il est auprès de toi. Ele está bem ao teu lado. Il attend simplement Mas simplesmente ele que espera tu dis une parole que magique. você fala uma palavra Seigneur, mágica. Senhor, si tu le veux, se tu queres, tu peux me rendre guéri. pode me curar. Seigneur, si tu le veux, Senhor, se tu queres, tu peux transformer ma pode vie. transformar minha Seigneur, si tu le veux, Senhor, se tu queres, tu peux tu restituer pode restituir ma famille. a minha família. Seigneur, si tu le Senhor, veux, se tu queres, cette situation essa situação va être transformée vai ser transformada avec foi, com fé, sans douter. sem dúvida. La parole de Dieu nous A dit palavra de Deus diz que celui qui demande que aquele que pedir quelque chose alguma coisa, en doutant duvidando, ne pense même pas nem pense qu'il va recevoir que você vai quelque receber chose du Seigneur. alguma coisa do Senhor. Parce que le doute Porque o duvidar vient de Satan. vem de Satanás. Quand tu parles avec le Quando você Seigneur, fala com o Senhor, ne doute pas. não duvide. Quand tu demandes, Quando você ne pede, doute pas. não duvide. Notre Seigneur Jésus O nosso Senhor Jesus, est puissant, Ele é poderoso. est puissant, Ele é poderoso. est capable Ele é capaz de de transformer transformar ta vie. a tua Ce vida. que les hommes Aquilo que o homem n'ont pas de pouvoir de não tem changer. poder de mudar. Ce que toi-même, Aquilo que você tu n'as tem plus de solution. não tem solução. Jésus est là. Jesus está aí. Il a dit, je suis venu Ele disse, eu vim pour trouver para et sauver ceux qui ont été perdus. salvar os que estavam. Ce monde est perdu. Este mundo está. Jésus est venu pour nous, E Jesus veio para nós, pour sauver, para pour salvar, transformer, para transformar, pour t'aider para te à te ajudar, remettre debout. a te pôr em Mais tu pé. ne dois plus douter. Mas você não tem que duvidar. Tu pries Você ora jour et nuit. dia e noite. Et dès le matin, E desde tu manhã te mets à douter à você nouveau. começa a duvidar. Tu ne peux pas recevoir. Você não poderá. Cela tarde ta Isso bénédiction. aí vai retardar a tua Mais vida. prie avec foi Mas ore com et garde confiance guarde a confiança. comme cet centenier. Como esse centurião. Il a gardé la foi. Ele guardou a fé. Il a cru. Ele creu. Il a dit seulement une parole, Ele Seigneur. disse só uma palavra. Dis Senhor. seulement une parole. Só uma palavra. Et mon E serviteur o meu servo sera guéri. será curado. Agis pareillement. Age igualmente. Mets ta foi en Coloque a pratique. tua fé em prática. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le Seigneur, o Senhor, il est un Dieu capable. Ele é um Deus que é C'est lui capaz. qui transforme É Ele que ce transforma qui n'est pas aquilo que não é possible aux hommes. possível. aos Il te homens. rendra ta Ele liberté. vai te dar a tua liberdade. Il t'a racheté. Ele te comprou. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de O faire pour que toi? Ele não é capaz de fazer por você. Quoi qu'il arrive dans ta vie, O que acontece, quelle que soit la maladie, qualquer que seja a doença, quelle que soit la réponse du qualquer médecin, que seja a resposta do médico, ne doute pas.
Não duvide de la puissance de do Jésus. poder de Jesus. Jésus, Jesus, il a guéri, ele curou, il a ressuscité ele ressuscitou ceux qui n'avaient plus de solution. aquilo que não tinha mais. Et la Bible va nous dire, E a Bíblia vai nos dizer, dans le verset 10 no verso du 10 chapitre 7 de Luc, 7 de Lucas, de retour à la maison, e voltando para les casa, gens envoyés par le centenier os anciãos mandados pelo trouvèrent guérir les serviteurs qui étaient malades. curado o servo. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Jésus n'a pas y allé. Jesus não foi, Mais le simple fait mas o simples fato que Jésus a ouvert sa que bouche Jesus abriu a sua et boca parlé, e falou, le serviteur o servo a été guéri. foi curado. C'est la foi Isso é a qui fé va faire les que choses vai fazer as coisas transformées dans ta ser vie. transformadas. C'est l'attitude É a atitude que tu vas mettre en que œuvre você vai colocar em et nós, ta vie va e a transformer. tua vida será Tu peux transformada. prier, Você pode orar, mais il faut l'attitude mas derrière. tem que ter atitude atrás. Il faut écouter la parole de Você Dieu tem que escutar et le mettre en pratique. e colocar em prática. Ouvrez ta Bible Abram suas Bíblias dans le livre de Luc, no livro de Lucas, le verset 6, no capítulo 6, le chapitre 6, pardon, le verset 47 et 49. e o verso 47 e 49, En parlant de attitude, falando de atitude, en parlant de mettre en pratique falando de colocar em la prática parole de Dieu. a palavra Parce de que Deus. nous écoutons la parole de Porque Dieu. a gente escuta a palavra de Il Deus, rentre dans notre cœur. ele entra em nossos corações, Mais pour qu'il agisse dans nous, mas para que ele faça efeito em nós, il faut vivre pour la parole. tem que viver para a Il faut palavra, le mettre en tem pratique. que colocá-la em prática, Agis selon la parole. agir segundo a palavra. Regarde ce que Jésus nous parle. E olha o que Jesus fala, En Luc chapitre 6, Lucas capítulo 6, le 47 à 49. 47 a 49. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, Vocês sabem a quem semelhar aquele que vem a mim, qui écoute mes paroles et le pratique et les pratique? ouve a minha palavra e a pratica? C'est ce qui je vais vous montrer. É isso que vou lhe mostrar. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Ele é semelhante a homem que edificou uma casa. Il a creusé, Ele cavou, il est allé profond et il a assis le fondement sur le roc. abriu bem profundamente e pôs o alicerce sobre a rocha. Quand le fleuve a débordé, Então a enchente bateu, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison. e a água se jogou com violência sobre a casa. Mais elles n'ont pas pu la branler Mas não puderam abalar, parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. porque ela estava fundada sobre a rocha. Mais celui qui écoute mes paroles sans l'appliquer Mas o que ouve a minha palavra e não a pratica ressemble à un homme é semelhante a um homem qui a construit sa maison directement sur la terre que meuble, edificou a sua casa sobre a areia, sans fondation. sem alicerce. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, E quando a corrente bateu forte nela, la maison se effondre logo caiu. et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. E ficou só ruína daquela casa. Amen. Amém? Mes frères et sœurs, Irmãos, quand nous écoutons la parole de Dieu, quando a gente escuta a palavra de Jésus lui-même Jesus, ele, nous a mesmo, montré ele nos mostrou celui qui écoute sa que parole aquele que escuta a sua et palavra qui le met en pratique, e que coloca em prática, il a bâti sa maison, ele construiu sua casa, sa vie a sua vida sur le roc, na rocha, le rocher qui a est rocha Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. Mais celui qui écoute Mas sa parole aquele que escuta a sua palavra, et qui ne le met pas en mas que pratique, não coloca ela em prática, il a bâti sa maison ele fundou a sua directement sur le casa sable. na areia. Sa vie A sua est vida basée é baseada sans fondement. sem fundamentos. Et le vent va E o souffler, vento vai soprar. le fleuve va jeter A avec água une vai violence dar sur conta, vai lui bater nele et il va pas tarder à e tomber. ele não vai tardar
Adão a Parce cair. qu'il n'est pas eu de Porque fondation. ele não teve fundamentos. Mes frères et sœurs, Irmãos, quand tu écoutes la parole de quando Dieu você escutar a palavra et que de tu ne le Deus mets pas en e pratique, que você não a colocar em prática, tu finis de recevoir la parole de você Dieu. acaba de receber a palavra de Et Deus. après de sortir de là, E depois de sair daí, tu l'as oublié déjà. você a Que esqueceu. tu commences à E vivre logo autrement. você começa a viver de outra Tu maneira. fais comme tu le semble Você bien. faz como você bem quer. Tu vives comme un Você homme vive como homem livré à lui-même. livre a si próprio. Alors, Então, le souci de ce monde a dificuldade do mundo, va se peser sur ela toi vai cair sobre et tu você. vas tomber. E você vai cair. Parce que tu n'as pas de Porque fondement. você não tem Tu fundamento. n'as pas de racines. Você não tem raiz. Tu n'as pas construit ta Você vie não construiu sua vida racinée dans le rocher, enraizado na rocha, qui est que é Jésus-Christ. Jesus Cristo. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si tu construis ta se vie você construir a sua dans le vida rocher qui est Jésus, na rocha, tu que é écoutes Jesus, la parole de você Dieu escuta a palavra de et Deus en sortant de là, e saindo daí, tu le mets en você pratique, coloca em prática, lettre par lettre. letra por letra, Tu vives e selon você vive segundo les recommandations as du recomendações Seigneur Jésus. do Senhor Jesus. Alors là, Aí então, tu as bâti ta maison, você fundou a sua ta casa, famille, a sua família, ta vie a tua vida dans le rocher na rocha, qui est Jésus. que é Jesus. Tu es raciné Você está en enraizado em Jésus-Christ. Jesus Et Cristo. le vent va E o souffler, vento vai la soprar, pluie va tomber, a chuva vai le cair, fleuve va o déborder, mar vai se il encher, va se e jeter eles vão se lançar avec violence com en violência toi. sobre Tu ne você, seras pas tombé mas você não vai parce que cair, tu es porque raciné você está en enraizado em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Alors, Então, le souci de ce monde os problemas deste ne mundo, peut pas elas não te podem jeter par te terre. jogar no chão. Parce que ce n'est plus Porque toi qui vis, não é mais você que vive, mais Jésus mas qui vit é en toi pour Jesus que Dieu. vive em você para Tu ne Deus. vis plus par E tes você propres não paroles, vive mais por suas mais próprias tu vis palavras, selon la mas parole de você Dieu. vive segundo a palavra Tu de ne Deus. marches plus selon Não anda mais un homme livré à como lui-même, aquele homem livre a si mais tu mesmo. vis Mas você et tu vive marches e você anda par l'Esprit pelo de Dieu Espírito Santo de qui Deus, guide que te guia. celui Ele, qui est fondé aquele que é fundado, sa maison fundou a Sa sua vie casa, sua vida dans le rocher na rocha, qui est que é Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est lui É qui ele, met la parole de aquele Dieu que coloca a palavra en de Deus pratique em prática dans sa vie. em sua própria C'est lui vida. qui ne vit Aquele plus que não vive selon mais ses propres segundo désirs, os seus próprios mais desejos, la parole mas a de palavra l'Éternel do Senhor qu'il reçoit que ele et recebe qu'il met en e que ele pratique. coloca em prática. Alors, Então, la maladie a doença va venir. vai vir, Il ne va pas te jeter par mas terre. ela não vai te jogar no chão. La difficulté de A ce monde dificuldade do mundo va venir. vai vir, Il ne va pas te jeter par mas não terre. vai te jogar no Le chão. vent va souffler. O vento vai soprar, L'arbre va secouer. a árvore vai ser Mais il ne va sacudida, pas tomber. mas não vai Parce cair, qu'il est bien porque ele raciné foi bem dans le enraizado rocher na rocha, qui est Jésus. que é Jesus. Écoute la parole de Dieu Escute a palavra et de ne Deus. pas mettre en pratique. Escutar a palavra de Deus e não colocar Est em comme prática un homme é como um qui homem écoute la que parole escuta a palavra et qui ne met pas en e não pratique. coloca em prática. Il a bâti sa maison dans Ele le sable, fundou sua casa sans na areia, fondation. sem fundamentos. Le temps O tempo, va arriver, o tempo vai il chegar. va tomber. Parce qu'il n'a rien qui l'ait tenu debout. Que nada vai Il n'y a rien qui l'ait tenu debout. nada o mantém de Parce pé. qu'il n'est pas raciné. Porque ele não está Un enraizado. arbre qui n'a pas de racines, Uma árvore que não tem il ne raiz, peut pas tenir debout. ela não pode ficar On de doit pé. se raciner en A gente Jésus-Christ. tem que se enraizar. On doit vivre selon la A parole de gente tem que Dieu. viver segundo a palavra de Deus. Les centeniers, O centurião, il savait, ele et sabia, il est conscient e ele era qu'il est un pécheur. que ele era um pecador, Mais il cherche mas ele procurava en em Jésus-Christ Jesus Cristo la guérison a cura de son serviteur. do seu servo. Il cherche Ele procurava l'aide ajuda en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Et non E não chercher sur procurar autre chose. em outras Parce que coisas. la parole de Dieu est Porque puissante. a palavra de Deus ela Le é simple lire la parole de Dieu simplesmente
gente lê a palavra de Deus sans le mettre en pratique, sem colocar em prática, ne va pas aider personne. não ajuda ninguém. La parole de Dieu, A palavra de il Deus, devient vive dans notre ela se vie torna vivo em nossas vidas quand on le met en quando pratique. colocamos ela em prática. Tu lis, Você lê, tu écoutes você escuta et tu le mets en e você pratique. coloca ela em prática. Là, Aí le então, pouvoir de o Dieu poder de Deus va agir dans vai ta vie. agir em sua Je vida. crois Eu creio que mon Dieu que meu Deus, est capable Ele é capaz de me bénir, de me de me abençoar, guérir, de me curar. que je vive E eu vou viver selon segundo sa parole. a sua Et palavra. non E não selon ma manière. segundo a minha Je ne própria peux maneira. plus vivre Eu comme não je posso veux mais viver do jeito que eu bem quero. et recevoir la E bénédiction de receber a Dieu bênção de Deus. et recevoir le E miracle receber de o Dieu. milagre de Deus. Non, Não. il est É impossible. impossível. Je dois Eu tenho écouter la parole que de Dieu escutar a palavra et de le Deus mettre en e pratique colocar em prática. et je serai E béni. eu vou ser Parce que abençoado. mon Dieu, Porque o meu il Deus, est fidèle ele é fiel à sa parole. à sua palavra. Et si tu es E fidèle se você é fiel à sa parole à sua et tu le mets en palavra e pratique, você coloca ela em tu prática, seras béni você será de ton arrivée na sua et de ton chegada départ. e na sua saída. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãos, la parole de Dieu, a palavra de elle est Deus, claire, ela é bem clara elle est puissante. e ela é poderosa. Je n'ai pas encore Eu vu ainda não vi personne ninguém qui croit que crê dans cette parole nessa et palavra le mette en e pratique coloque ela em et prática. vive selon E cette parole, viver segundo essa palavra elle n'a pas reçu e não sa receber récompense. a sua recompensa. Impossible. É impossível. Impossible. É impossível. Mais celui qui écoute Mas aquele que escuta jour et nuit dia e noite la parole de Dieu a palavra de Deus et une fois sorti e de uma là, vez sair daí, il vive vai viver comme il veut. como ele bem Il quiser. pratique Ele pratica le désir todos os de seus son desejos, propre envie. dos seus desejos. La parole de Dieu A palavra de ne peut Deus, pas agir ela não dans poderá une telle vie comme ça. uma vida dessa forma. Parce que Dieu Porque n'est Deus pas comme les hommes. não é como os homens. Il est fidèle Ele é fiel uniquement unicamente à sa parole. à sua Et palavra. celui qui est fidèle E aquele que é fiel à sa parole, à sua palavra, Dieu est fidèle à toi. Deus é fiel a À ele. cause de son nom, Por causa de seu nome, il va faire ele vai fazer dans ta vie em tua vida, parce que tu as obéi porque tu et tu as obedeceu mis en pratique e tu colocou em la prática parole de a l'Éternel. palavra do Senhor. Amen. Amém? Nous ne pouvons pas Nós não podemos continuer une vie continuar uma vida dans la peur. no medo. Nous ne pouvons pas Nós não podemos continuer une vie continuar uma dans la vida tristesse na tristeza et ne pas croire e não crer à un Dieu aussi no puissant Deus que é qui nous poderoso, a appelés que nos chamou à la liberté. à liberdade. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ne perdons plus de temps. não percamos mais tempo. Abandonne toute pratique. Abandone todas as práticas. Abandonne toute manière de vivre Abandone toda maneira qui de n'est pas viver agréable à que Dieu não é et agradável a Deus. déposez E deposite votre a confiance sua confiança dans le Seigneur. no Senhor. Si tu es malade, Se você está doente, prophétisez profetize en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Tu es déjà guéri. Já estou curado. Mets en pratique Coloque em prática. cette parole. Essa palavra, Ce n'est pas seulement ela não é parce que somente nous avons besoin d'une porque nós bénédiction. necessitamos uma bênção. Nous ne devons pas mettre en pratique la parole de Dieu devemos colocar em prática a palavra de Deus. parce que nous avons besoin de Porque bénédictions. necessitamos de bênçãos. Nous ne devons pas croire Não devemos crer et prier e orar simplement simplesmente pour recevoir. para receber. Mais nous devons croire Mas nós devemos crer que le Seigneur, que o Senhor, il est notre Dieu, Ele é o nosso Deus. qu'il nous bénit, Que Ele nos qu'il ne abençoe. nous bénit pas. Que Ele não nos abençoe. Il est Dieu, Ele é Deus. il est notre Dieu. Ele é nosso Nous ne Deus. sommes pas auprès de Nós lui não estamos ao parce que seu nous lado, recevons des porque bénédictions. recebemos bênçãos. Nous sommes auprès de Nós lui estamos ao seu parce lado. qu'il est notre Porque Père. Ele é o nosso Pai. Nous reconnaissons E nós reconhecemos que sans lui, que sem Ele nous ne sommes rien. nós não somos nada. Sans Jésus, Sem Jesus, nous ne pouvons rien nós não podemos nada faire. fazer. Alors là, Então, nous sommes nós un somos enfant d'Abraham. filhos de Tu vas Abraão. écouter la parole Você vai escutar a et tu vas palavra le mettre en e você pratique. vai colocar em Et
Et tu vas E creuser. você vai cavar. Et tu vas poser la E fondation você vai fazer a fundação de ta maison da sua dans casa le rocher na rocha, qui est Jésus-Christ. que é Jesus Et Cristo. rien E nada ne pourra pas poderá te jeter par te terre. jogar no chão. L'attitude, Aí a sua atitude, ton attitude a tua atitude va définir vai definir ta vie a tua vida, terrestre. tua vida terrestre. En qui est ta confiance? Em quem é a sua En confiança? qui tu as la foi? Em quem você tem fé? En Em Jésus-Christ Jesus Cristo? ou dans ces choses de ce Ou monde? então nas coisas do mundo? La Bible a dit A Bíblia diz que Dieu a tant aimé le Deus monde. amou tanto o mundo. Le monde. O mundo. Qui est le monde? Mas quem é o mundo? C'est moi. Sou eu. C'est toi. É você. C'est nous. É nós. La Bible E a Bíblia, parle du monde. ela fala do mundo. Il utilise le mot le Ele monde utiliza a palavra pour mundo parler de nous. para falar de nós. Nous qui habitons le Nós monde. que habitamos no mundo. C'est nous qui l'a aimé É autant. nós que ele amou tanto. Et à cause de son E amour por causa deste amor, pour nous, por nós, Jésus est venu Jesus veio pour nous sauver para nos salvar individuellement. individualmente. Il ne fait pas exception de personne. Ele não fez acepção de Mais pessoas, ton attitude mas a tua atitude fera la différence vai fazer a sur diferença celui sobre qui aquele vit que vive par la parole de Dieu pela palavra et de celui qui Deus ne vit pas la e parole de aquele Dieu. que não vive pela palavra de Deus. Amen, mes frères et sœurs. Amém, irmãos e Que irmãs? Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Voilà la parole de Aqui foi l'Éternel dita a palavra do qui vous Senhor, a été adressée que foi aujourd'hui. direcionada a você. Écoute la parole de Escute Dieu. a palavra de Deus Dans ton cœur, em seu coração. garde-le. Guarde ela. Mets-le en pratique. Coloque ela em prática. Fondez ta maison Funde a sua casa dans le rocher na rocha qui est Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. Fondez ta vie Funde a sua vida dans le rocher na rocha qui est Jésus. que é Jesus Cristo. Bien raciné. Enraize Et rien e ne nada pourra pas t'éloigner poderá du te Seigneur. afastar do Senhor. Parce que tu es Porque raciné. você está enraizado en Jésus-Christ. em Jesus Ni Cristo. la maladie, Nem a doença, ni les soucis de ce nem os monde problemas do ne mundo pourra plus não t'éloigner. poderá te afastar. Crois Creia, et mets en pratique. mas coloque em Agis prática. par foi. Agir pela fé. Agis par ta Haja foi. pela fé. Fais comme les centeniers. Faz como esse Il a centurião. cru Ele creu. et il a mis en E ele pratique. colocou em prática. Il a entendu parler de Ele Jésus escutou falar de Jesus. et il l'a mis en E ele pratique. colocou em prática. Il a envoyé des gens Ele enviou pessoas jusqu'à Jésus. até Jesus. Cela s'appelle Isso se chama la foi en attitude. a fé em ação. Une foi en Uma attitude fé em atitude qui va que mener vai levar la bénédiction, a bênção, la victoire a vitória dans ta vie. em sua vida. En obéissant. Em obedecer à la parole de a l'Éternel. palavra do Senhor. Il est mieux É melhor obéir que obedecer de faire. do que fazer. Amen. Amém? Dieu te bénisse. Deus te abençoe. Je vais prier pour toi. Eu vou orar por você. Amen. Amém? Pour que le Seigneur Para que o Senhor puisse rentrer dans ta maison possa entrar em sua et casa transformer e transformar tout ce que tudo ne que va pas dans ta vie. não está bem Tous na les sua vida. soucis. Todos os problemas. Amen. Amém? Fermez tes yeux Feche seus et olhos priez avec e moi. ore conosco Ensemble. juntos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no nome do teu Filho Jesus je Cristo, dépose entre tes mains, eu quero entregar entre tuas en mãos, ce moment, neste instante, la vie de cette a personne. vida desta pessoa. Je ne connais pas, Seigneur, Eu não conheço sa situation, a situação le dele, problème o problema qu'il est en train dele, de passer. que ele está enfrentando. Peut-être il est malade, Talvez ele esteja enfermo. peut-être il a une Talvez difficulté ele está com uma financière, dificuldade peut-être il financeira. a un problème Talvez familial. ele tenha um problema Mais familiar. Seigneur, Mas, Senhor, je sais, Papa, eu sei, meu Deus, une chose, uma coisa. que mon Que o Dieu, meu il est Deus, puissant, ele é il est poderoso. au-dessus Está acima de toutes de choses, todas as il est coisas. au-dessus Está acima de toute de maladie, toda il doença. est au-dessus Está acima de tout de problème. todo Et problema. au nom de Em nome de Jésus-Christ, Jesus Cristo. à partir de A maintenant, partir de Seigneur, agora, Senhor, visite cette venha personne, visitar essa visite pessoa. cette personne. Venha visitar Et essa s'il était pessoa. malade, Se ela está enferma, arrache arranca cette maladie. essa doença. Au nom de No Jésus, nome de Jesus. s'il était Se malade, ele está s'il enfermo, a une maladie se de ele tem cancer, uma doença do arrache céu, cette arranca maladie. essa doença. Au nom de No nome Jésus, de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor
Deus s'il avait des problèmes de santé, tinha problema de quel que soit, qualquer que seja, maladie de cœur, doença do coração, maladie de diabète, doença da diabetes, maladie d'arthrose, doença de artrose, Seigneur Dieu, Senhor Deus, au nom de em Jésus, nome de Jesus, retire de son corps, retira desse au corpo, nom de em Jésus, nome de Jesus, toute maladie, toda doença, brise au nom de Jésus, quebra em nome de toute Jesus, infirmité, toda enfermidade diabolique, diabólica, satanique, satânica, brise au nom de Jésus, seja quebrada em nome de brise au nom Jesus, de Jésus, seja quebrada em nome de Jesus. arrache en ce moment Arranca, Senhor, tout neste problème, momento, Seigneur, todo problema de santé, de saúde, au nom de Jésus, em nome de tout Jesus. problème, Todo problema, difficulté, dificuldade, au nom de em Jésus, nome de Jesus. brise maintenant, Quebra em au nome nom de Jésus, Em nome de Jesus. Seigneur, je Senhor, dépose entre tes eu mains quero entregar em tua mão l'enfant, Seigneur, a criança qui est malade, que está doente, qui a un que cancer, está com câncer, là, aí en l'île de France, em Ilha-de-France. au nom de Jésus, Em nome de je Jesus, dépose la vie eu quero de entregar a cet vida enfant, Seigneur, desta criança entre tes mains, entre tuas mãos. arrache, Arranca, envoie ton feu e teu et fogo consomme venha consumir le cancer câncer dans le corps no corpo de cet enfant, desta criança. au nom de Em Jésus. nome de Jesus, Je prophétise eu dans profetizo sa vie, da vida en dela, ce moment, neste momento, aujourd'hui, hoje, que ton feu que o teu fogo consomme consoma le cancer qui câncer est dans la que vie está na de vida cet enfant desta qui est criança là-bas, que está à ali l'île de France. em Ilha-de-France. Au nom de Jésus, Em nome de qu'il Jesus, soit que guéri. ele seja Au curado. nom de Jésus, No nome de Seigneur Dieu, Senhor Deus, toute personne toda qui a la pessoa maladie de que está cancer, com câncer, qu'il reçoit que ele receba la guérison. a Au cura. nom de Em Jésus, nome de toute Jesus, personne toda qui a la pessoa maladie que está de doente, diabète, de diabetes, qu'il reçoit que ele receba la guérison. a cura. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus, maladie, doença, quel que soit qualquer que for, ton nom, teu nome, au nom de Jésus, no nome de Jesus, sors de cette corps. sai deste Sors de cette corps. sai deste Au nom de Jésus, em nome de Jesus, sors de cette corps. sai deste corpo, Reçois le feu de Dieu. recebe o fogo Au de Deus, nom de Jésus, no nome de Jesus, déloge-toi sai de daí cette corps. deste Au corpo, nom de no Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, brise quebra cette situation. essa situação Au nom de Jésus, no nome de dans Jesus. la vie de cette Na personne, vida desta le pessoa, problème o familial, problema familiar, brise au nom de Jésus. quebra em nome de Celui Jesus. qui est par terre, Esse que está no qui chão, n'a plus de e que não force, tem mais força, qui n'a plus que de não tem la mais force de a continuer. força de continuar. Seigneur, É, il Senhor, retrouve ele se la encontra, force ele au encontra a nom de força, Jésus. em nome de Celui qui Jesus. n'a plus de paix, Aquele que não qu'il tem mais reçoit la paz, paix. que ele receba a Au tua nom de paz, Jésus, em nome de Jesus. reçois ta paix, Recebe a tua reçois paz, ta victoire, recebe tua reçois ta vitória, guérison. recebe tua Au nom de em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, manifeste manifesta ton pouvoir teu poder dans la vie na vida de cette dessa personne. pessoa. Peut-être, Seigneur, Talvez, Senhor, il a un problème ele tenha um problema de de travail, trabalho, de finances, um problema professionnel. financeiro, um problema Dans les profissional, études. nos seus estudos. Agis, Seigneur, Age au nom de Jésus. no nome de Jesus. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, brise le chêne, quebra as correntes. brise le chêne Quebra as correntes. qui a Que enchaîné acorrentar la vie de cette a vida personne dessa qui pessoa n'arrivait pas à que avancer. não consegue À partir a d'aujourd'hui, partir de que hoje, cette que chaîne essa corrente soit brisée seja au quebrada nom de Jésus. em nome de Jesus. Et papa, Pai, ouvre le chemin, abre os caminhos, le chemin os caminhos de la guérison, da cura, le chemin o caminho de la vie da professionnelle, vitória le profissional, chemin o de caminho les familles bénies, da família le abençoada, chemin o de caminho une vie de uma vida nouvelle. nova, Au nom de em Jésus, nome de Jesus. le mariage, O casamento, la vie, Seigneur, a vida sentimentale. Au sentimental, nom de em Jésus, nome de Jesus. ouvre toutes les Abre chemins todos os caminhos et bénis ton e peuple. abençoa teu Au povo, nom de em nome de Jésus-Christ, Jesus. à travers ta parole, Através de tua palavra, en em Jésus-Christ, Jesus je Cristo, dépose eu entrego la vie a vida de toute de personne todas as pessoas entre tes mains. entre tuas mãos, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Soyez guéris.
seja curado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous avons loué l'Éternel. Louvamos ao Senhor. Nous avons écouté Nós escutamos la parole de a l'Éternel. palavra do Senhor. À partir de ce moment, A partir desse instante, c'est à nous somos nós d'adorer le que Seigneur temos que adorar o avec Senhor nos finances, com as nossas finanças, nos dîmes os nossos et nos dízimos offrandes. e as nossas ofertas. Amen. Amém? Pendant que vous préparez Durante que o Senhor preparar, vos e offrandes, você vai preparar E sua vos oferta dîmes. e seu dízimo, le groupe de o louanges grupo de louvores, va louer eles l'Éternel vão louvar ao avec Senhor un chant. com um cântico. Et pendant ce moment, E vous préparez votre offrande et dîme. neste momento você prepara Et tout de sua suite oferta, après la louange, e logo após os louvores, je vais prier eu vou orar pour vous, por você, pour vos dîmes et por offrandes. vos dízimo e oferta. Amen. Amém? Le groupe de louanges. Grupo de louvores. Amen. Amém? Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. C'est vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Alléluia. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer.
t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Cette chanson, Este louvor tellement bon, é muito bom. qui dit, Ele diz: j'ai les yeux fixés eu tenho os olhos vers fixados toi. em tua direção. J'oublie E eu esqueço tous mes problèmes, todos os meus problemas. tous mes problèmes, Todos os meus pour être problemas guidé par para toi. ser guiado por ti. Alléluia. Aleluia. C'est ce que nous devons faire. É isso que devemos fazer. Oublions nos problèmes. Esqueçamos nossos Oublions problemas. le souci Esqueçamos os nossos qui nous problemas persécute que nos perseguem chaque jour todos os dias dans notre vie. em nossas Et vidas. gardons E guardamos en esprit em nosso le espírito Seigneur Jésus. o Senhor Jesus. Et gardez le regard Guarde o olhar en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Ne détournez pas vos regards, Não dobre o seu olhar ni à gauche, nem para a ni direita, à droite, nem para a mais esquerda. continuez à Mas regarder continue olhando le Seigneur o Jésus. Senhor Jesus. Amen. Amém. Levez vos offrandes et vos dîmes. Agora levante o seu dízimo e Je sua vais oferta. prier pour vous. Eu vou orar por você. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no nome do teu Jésus-Christ, Filho Jesus Cristo, voici Seigneur aqui está la Senhor, fidélité a fidelidade de ton do serviteur, teu servo, de ton enfant, do teu filho, son dîme seu et dízimo son offrande. e sua oferta. Et au nom de E no Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, reçois Seigneur recebe, Senhor, son offrande a sua oferta, et son dîme, e o Seigneur, seu dízimo, sa fidélité a sua fidelidade envers toi, Papa. em tua Et direção. bénis, E Seigneur, abençoa, le Senhor, 90% os 90% qui est à lui, Seigneur. que vão Ne ficar. permette pas, Seigneur, Não permita que rien ne manque, que nada Seigneur, falte dans sa table. em sua mesa. Ne permette pas Não permita que rien ne manque que nada falte dans sa em famille. sua família. Donne-lui, Seigneur, Dá-lhe, Senhor, la santé, a saúde, bonne santé, boa au saúde. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Agis, Seigneur, Age, dans Senhor, sa vie em sua vida financière, financeira, familiale, familiar. au nom de Em Jésus. nome de Et Jesus. menace, Papa, E, Senhor, les dévorateurs, expulsa o qu'ils ne devorador, touchent pas que não ce toque, qui lui appartient. que a ele Au nom de Em Jésus, nome de je Jesus. dépose Eu entrego sa vie a sua et vida celle de sa e famille sua família entre tes mains. entre tuas Au mãos. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, irmãos e irmãs? Aujourd'hui, Hoje c'est notre dernier live à la maison. é o nosso último live em casa. Grâce à Dieu, Graças a Deus, nous allons commencer nós vamos iniciar le mois de o décembre mês de dezembro avec notre culte com nossos cultos, de Sainte Seine o nosso culto de Santa de Ceia, retour à l'église. de volta lá na igreja. Amen. Amém? Nous allons reprendre les Nós cultes vamos retomar os à cultos l'église, na igreja. à l'hôtel, Ali no hotel Ibis. Ibis, comme l'habitude, como de costume. le 5 décembre. Dia 5 de dezembro, Mes frères et sœurs, irmãos, ne manquez pas. não falte. C'est notre culte de Sainte Seine. É o nosso culto de Santa Le dernier Ceia. Sainte Seine É a última Santa Ceia de l'année do 2020. ano 2020. Ne manquez pas cette Não culte. falte aqui esse culto. Amen. Amém? Nous devons nous organiser. E nós devemos nos Nous ne organizar. pouvons plus venir à l'église Não podemos vir aos cultos comme avant. como antes. Je n'avertis personne. Eu não avisava Je sais que c'est ninguém. dimanche, je vais à Eu sei l'église. que eu sabia que era domingo e eu escuto. Nous ne pouvons pas aller à l'église comme Hoje ça. a gente não pode mais ir Parce assim, qu'il y a des règles porque agora tem regulamentos à respecter. a ser respeitados. Nous devons Nós temos donner nos noms dar os nossos nomes bien avant bem antes dimanche de domingo pour aller à l'église. para ir Il y a à une igreja. organisation. Tem uma organização. Nous devons être à E 12 nós personnes podemos estar somente 12, o maximum máximo, dans la salle à la fois. e na sala por vez. Donc nous allons avoir Então, plusieurs nós cultes. vamos ter vários cultos. Dimanche 5 Domingo. décembre. 5 de dezembro. Alors,
Então, nous allons nous organiser nós temos que nos organizar avec plusieurs groupes com vários grupos. et plusieurs groupes cultes dans l'après-midi. E haverá vários cultos na tarde. Envoyez-moi vos Envie confirmations. sua confirmação. Confirmez-moi Confirme sua que vous presença serez présents à l'église le dimanche 5 décembre no domingo 5 de dezembro. avec le nombre de personnes qui sera avec vous. Junto com as pessoas que vão lhe acompanhar. Le nom de toute O personne nome de todas as pour pessoas. que je puisse faire la Para que eu liste possa fazer a lista de chaque personne de cada pessoa. avec des créneaux horaires de Com culte. os horários do culto. Si nous arrivons à l'église Se nós chegarmos no culto sans donner notre nom à l'avance, sem dar o seu nome adiantamente, nous n'allons pas pouvoir y rentrer. você não poderá Parce qu'il y a entrar. une règle sanitaire Porque tem um regulamento sanitário qu'on doit suivre. que temos que seguir. Alors à partir d'aujourd'hui, Então, a partir de hoje, confirmez-moi comece a confirmar votre a présence sua presença pour le 5 décembre. no 5 de dezembro. Toute personne, Todas as pessoas, enfants et adultes, tanto faz criança ou adulto, qui va être avec vous que estará com você pour qu'on puisse établir para les que nós listes de possamos culte. estabelecer a lista do culto. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse à Que tous. Deus nos abençoe a Nous todos. allons remercier Dieu Nós vamos agradecer a pour Deus cette culte por esse culto. ensemble. Juntos. Fermez vos yeux Feche seus et olhos priez avec moi. e ore conosco. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no bien nome aimé, do teu Filho Jesus Cristo, nous muito te amado, remercions, Papa, nós te pour agradecemos cette culte por mais este culto. et cette E journée, este Seigneur, dia, meu de Pai, bénédiction. de bênção. Tout ce que tu as fait Tudo que tu fizeste dans notre em vie nossas et vidas tout ce que tu vas e faire tudo que vai fazer cette semaine essa semana que nous débutons. que nós iniciamos. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. merci, Papa. Obrigado. Pai. Continue avec nous. Continua conosco. Garde-nous, Seigneur, Guarda-nos. chaque jour. Cada dia. Protège, Protege. délivre, Deliva. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Guide nos enfants. Guia nossos Protège-eux à l'école. Protege-os na escola. Protège le personnel, Protege, Senhor, les enseignants. as pessoas, Au nom de Jésus, professores. Seigneur Em nome de Dieu, Jesus, Senhor Deus. continue avec nous Continue. tous les jours Todos os de dias notre vie. de nossas Au vidas. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Fermez vos yeux Feche seus et olhos levez vos mains. e estenda as pour suas recevoir. mãos para receber Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui, demain, pour toujours. L'Église dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. que Deus vos À abençoe. dimanche, A domingo, à l'Église. na igreja. La paix du Seigneur. à A tous. paz do Senhor a todos.